Nova lei de licitações e mudanças na análise de medidas provisórias são os destaques da agenda do plenário para esta semana. Identificação facial, a tecnologia que é uma novidade, mas também uma polêmica. Aqui na Câmara, mais de 50 propostas querem regular essa ferramenta. Novo mecanismo de incentivo cultural, quem ganha e quem perde. Entre os deputados, o debate continua. Esta semana, os deputados podem votar aqui no plenário uma proposta de nova lei de licitações para o país. Por que esse texto é importante? Porque pretende substituir as atuais leis de licitações, do pregão e do regime diferenciado de contratações, o RDC, e assim trazer novas regras para bilhões e bilhões de reais que são gastos todos os anos pelos governos em compras e contratações de serviços. Entre as novidades, novas formas de contratação e um seguro para as obras para evitar que fiquem paradas caso a construtora tenha problemas. Parlamentares têm discordâncias sobre o texto. Por isso, a versão que será votada aqui no plenário está sendo negociada. Ele combate de fato a corrupção, ele dá diretrizes mais claras para combater a corrupção. Ele permite o Estado brasileiro de comprar inovação. Então vai ser permitido para prefeituras, governos de estados e para o governo federal comprar, por exemplo, serviços de startups, comprar questões de inovações super avançadas. O fundamental do projeto é obrigar a que sejam obras seguradas. O segundo ponto é impor ao poder público os procedimentos de licenciamento ambiental. Hoje são as empresas vencedoras que apresentam ao poder público os estudos de impacto ambiental. O projeto diz que é o poder público que vai ter que fazer esses estudos, quer dizer, onera o poder público. A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, também pode estar em foco esta semana aqui no plenário Ulisses Guimarães. Isso porque pode ser votada a medida provisória que autoriza o pagamento de R$ 600 para vítimas do rompimento da barragem de minério, que deixou cerca de 270 mortos. A expectativa do governo é fazer 2.280 pagamentos a quem recebe Bolsa Família e idosos e deficientes de baixa renda. Tanto aqui na Câmara quanto no Senado não haverá nenhum processo de obstrução, até porque todos estão comovidos. Outro tema que pode ser votado por aqui é a mudança nas regras de tramitação das medidas provisórias. A proposta quer pôr fim a uma reclamação antiga dos deputados e senadores, de que quando o assunto chega aos plenários para serem votados, não há tempo suficiente para análise e discussão. A ideia inicial é fazer isso que o jornalista Tiago Ramos explica para a gente. Uma medida provisória é uma lei, assinada pelo presidente da República. Ela tem validade imediata, mas ela é analisada pelo Congresso. Hoje funciona assim. A medida provisória sai do Palácio do Planalto e é, primeiro, analisada por uma comissão mista, com deputados e senadores. Depois, ela vai para o plenário da Câmara e depois para o do Senado. Se houver alguma mudança, ela pode até voltar para o plenário da Câmara, o que raramente acontece. Esse caminho vai mudar. A ideia é que, saindo do Palácio do Planalto, ela vá direto para a Câmara, primeiro numa comissão especial, depois para o plenário. Se aprovada, ela segue para o Senado, onde também é primeiro analisada numa comissão especial e depois pelo plenário. Se houver alguma mudança, ela volta para a Câmara. Muda o processo e mudam também os prazos. Hoje, uma medida provisória vale por até 120 dias. O prazo vale para o caminho todo. No futuro, os prazos serão divididos. A Câmara terá inicialmente 80 dias, depois o Senado 30. Sobram ainda outros 10 dias para a Câmara analisar as mudanças feitas pelo Senado. Isso pode acabar com um conflito entre Câmara e Senado, que disputam tempo para analisar medidas provisórias. Tudo isso está na pauta oficial de votações aqui do plenário. Mas o que de fato vai ser votado dependerá da reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara prevista para esta terça-feira. Você pode acompanhar as votações de perto, ao vivo, aqui pela TV Câmara, no nosso site ou pelo nosso canal no YouTube.
A gente se vê. Reforma da Previdência pode dar um passo importante nesta semana. A expectativa é pela entrega do relatório. No final das contas, as dúvidas vão parar nas mãos dele. Samuel Moreira tem a tarefa de escrever o relatório. Um relatório que tem apoio suficiente para ser aprovado. No caminho, alguns pontos a negociar, como capitalização e a inclusão ou não de estados e municípios. Esse último ponto aí foi discutido com governadores do PSDB em São Paulo. O déficit da Previdência dos estados e municípios é de 96 bilhões por ano. 1 trilhão quase. Daqui a 10 anos, se projetarmos o valor de hoje, mas o déficit é crescente, é mais que 1 trilhão. É praticamente a mesma meta que o governo federal pretende economizar em 10 anos. Não faz sentido nós resolvermos o déficit do governo federal, né, equacionarmos a previdência do governo federal e deixarmos os estados e municípios de lado. Em Brasília, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também falou sobre a Previdência. A gente não tem que focar no número, tem que ter um número como referência. Em cima desse número, a gente tem que ficar olhando as propostas que estão saindo das emendas apresentadas pelos deputados, mais do debate da comissão, para que a gente possa chamar os deputados, os líderes e falar, ó, o impacto disso está aqui apresentado. Vamos avaliar até onde a gente pode ir para não fazer uma reforma que não resolva a base dos problemas do Brasil, que é a estrutura dos gastos públicos do setor público brasileiro. A Previdência é um passo, ainda em negociação. Nós estamos num processo de entendimento e nós vamos continuar conversando até o último momento, que, aliás, está muito próximo, onde vamos entregar o relatório. O texto deve estar pronto na quinta-feira ou, no máximo, até segunda da semana que vem. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências debate as dificuldades de acesso a medicamentos de alto custo por pessoas que sofrem de doenças raras. Muitos desses remédios não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. As pessoas que têm alguma doença rara enfrentam inúmeras dificuldades. Primeiro, realmente é o diagnóstico, que muitas vezes é tardio. Quando se descobre a doença, esse paciente já tem várias sequelas. A falta de especialistas, um diagnóstico tardio, a falta de terapias multidisciplinares, a falta de centros especializados para atendimento, e a falta de acesso realmente a tratamentos medicamentosos quando necessário. A descoberta precoce do diagnóstico é fundamental para o tratamento dos pacientes. Que a partir do diagnóstico, eu vou ter uma redução do sofrimento pela busca do diagnóstico. Esse paciente ele não vai peregrinar na rede. Nós, com o diagnóstico, vamos ter uma prevenção do agravamento do quadro daquele paciente. Então, quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo o tratamento e acompanhamento necessário para aquele paciente poderá ser elaborado e adequado. Atualmente, no Brasil, 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. Desse total, apenas 2% recebem remédios capazes de fazer a doença regredir ou interferir na sua progressão. Os outros 98% só contam com medicamentos paliativos que apenas atenuam os sintomas. O Jean, filho do Renato Trevelin, tem atrofia muscular espinhal, doença que faz a musculatura do corpo perder força. Renato teve que entrar na justiça para garantir o fornecimento do remédio ao Jean. Para conseguir esse medicamento foram quase 350 dias e o medicamento só chegou depois de um pedido de prisão do secretário da Saúde. A judicialização custa caro aos cofres públicos. Só para se ter uma ideia, entre 2010 e 2017, o gasto da União com ações judiciais ligadas à saúde foi de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Só em 2016, o valor dessas ações chegou a 1 bilhão e 3 milhões de reais. Esse desafio que a gente tem aqui na Câmara dos Deputados e no Senado é fazer com que não sejam só leis que estejam no papel, mas que elas funcionem na prática, porque todos esses pacientes eles têm pressa de viver, eles têm pressa de conseguirem o medicamento e não dá para esperar.
Câmara tem uma frente parlamentar contra o abuso e a exploração sexual de crianças. O grupo recebeu a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, para falar sobre o Disque 100. Disque 100. O número recebe denúncias de violações dos direitos humanos. Qualquer um pode ligar. Todas as palestras que nós vamos, em todos os municípios que nós visitamos, nós temos levado o Disque 100. E o retorno que nós temos, que as pessoas, olha, eu ligo, mas não funciona. Porque o Disque 100 é um pedido de socorro que as pessoas fazem. Não funcionava mesmo. O tempo de espera passava de 1 hora. 40% das ligações nem eram atendidas. De acordo com o ouvidor, isso mudou. A gente conseguiu aumentar, mais que dobrar o número de pessoas que conseguem acesso ao serviço do Disque 100, de violações de direitos humanos, de reclamações, e conseguimos fazer com que esse tempo fosse reduzido mesmo assim, para 0, basicamente. A explicação foi bem recebida na frente parlamentar, que ouviu ainda uma promessa da ministra Damares. Nós recebemos a denúncia e encaminhamos para o Conselho Tutelar, para a delegacia ou para o Ministério Público. Desse encaminhamento, nós só tínhamos 11% de retorno. Agora, nós estamos criando um mecanismo, quando a gente enviar a denúncia, automaticamente a pessoa vai ter que dar ciência que recebeu e vai ter um prazo para nos responder o que foi feito com aquela denúncia. Tecnologia de identificação facial como um instrumento em favor da segurança pública. A novidade polêmica é tema de mais de 50 propostas em análise na Câmara. Deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia debateram a aplicação de sistemas de reconhecimento facial à política de segurança pública no Brasil. O deputado Bibo Nunes, que solicitou a audiência pública, destaca o crescente uso da tecnologia no cotidiano. O reconhecimento facial é o que já está tomando conta do mundo e a partir de agora muito mais. Daqui a algum tempo não teremos mais a carteira de identidade, cartão de crédito, título eleitor, tudo será o seu rosto. Vai pagar uma conta com o seu rosto, tudo reconhecimento facial. Atualmente tramitam na casa 58 propostas relacionadas ao tema, sendo que a maioria solicita a instalação de câmeras de reconhecimento facial em escolas, hospitais e estacionamentos. Os deputados também incluíram na discussão o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista a preocupação com a privacidade dessas informações. É um sistema que ainda está sendo desenvolvido, é uma tecnologia que ainda não está madura e a gente tem várias questões a serem consideradas. A proteção dos dados pessoais, daqueles que estão sendo investigados, daqueles que estão tendo as suas imagens coletadas. Isso é importante a gente saber em que medida que esses dados estão sendo utilizados, eles estão cumprindo uma finalidade específica, quem que vai guardar esses dados depois, para que eles vão ser utilizados? Outros especialistas alertam para que a implantação da nova tecnologia seja amplamente discutida e bem planejada. Os estados brasileiros estão cheios de elefantes brancos tecnológicos. Estados que investiram, por exemplo, em sistemas de videomonitoramento, que naquele momento parecia ser a grande bala de prata para a segurança pública. Depois de 2 ou 3 anos, esses sistemas foram abandonados, estão sucateados, as câmeras já desapareceram algumas e se tornou uma grande dor de cabeça para os gestores públicos. É importante que essas informações, primeiro, consigam chegar aos órgãos que vão utilizar dela, da biometria facial, mas também que essa informação chegue com a qualidade, com a eficiência adequada. Está sendo exposto nesse momento a quantidade de problemas que outros países tiveram na implantação dessa ferramenta, com falsos positivos, às vezes apontando como culpado uma pessoa inocente. Quem perde e quem ganha? Continua o debate sobre as mudanças na Lei de Incentivo à Cultura. Valor máximo por projeto inscrito na Lei Rouanet caiu de 60 milhões para R$1 milhão. O Ministério da Cidadania, que agora abriga a Secretaria de Cultura, baixou uma instrução normativa modificando a Lei de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet. A alteração principal foi reduzir o valor máximo por projeto inscrito por pessoa de R$60 milhões para R$1 milhão. Se o projeto for de empresas do setor cultural, o teto, que era de 60 milhões, passa para 10 milhões. Essas regras não se aplicam a projetos de planos anuais e plurianuais de atividades, patrimônio cultural material e imaterial,
museus e memória, conservação, construção e implantação de equipamentos culturais de reconhecido valor cultural e construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com menos de 100 mil habitantes. A lei, criada em 1991, autoriza produtores culturais a buscarem investimento privado para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater até 100% do valor investido no imposto de renda. A Lei Rouanet é atualmente o principal mecanismo de incentivo à cultura do Brasil. Pelo menos 10 projetos de lei tramitam na Comissão de Cultura daqui da Câmara, propondo alterações na Lei Rouanet. Eles vão da mudança nos percentuais de abatimento do IR até a inclusão da gastronomia na lei. Algumas das propostas pretendem mudar os percentuais de abatimento do imposto de renda, apurar irregularidades nas concessões de benefícios fiscais do Programa Nacional de Apoio à Cultura, vedar a captação de recursos a projetos que possam atrair investimentos privados, independentes dos incentivos fiscais, dar preferência a projetos culturais populares para patrocínios de empresas públicas e sociedades de economia mista e incluir a gastronomia brasileira como beneficiária da política de incentivo fiscal. O então relator da CPI da Lei Rouanet e autor de um dos projetos que modificam a lei não achou esta mudança recente ruim. É preciso, portanto, que a gente separe o joio do trigo. Uma coisa, eu acho que há consenso absoluto. Não temos que ter tolerância com corrupção, não temos que aceitar privilégio de usarem milhões de dinheiro da cultura para um artista famoso que já tem condição de sobreviver sem usar dinheiro público. Agora, é claro que é mais do que justo você usar, sim, recurso público para dar oportunidade a quem nunca teve oportunidade de apresentar o seu talento, para estimular a formação de novos talentos. O deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, acha que as mudanças do atual governo na Lei Rouanet foram feitas sem que o setor cultural fosse consultado. Há um cenário de muito desânimo na cultura e perplexidade com relação às medidas que foram feitas pela falta de ouvir os setores. O setor audiovisual, que é um setor que está bombando no Brasil, aliás, é uma contradição. Um setor que emprega gente, a beça, enfim, vem bem na foto e, de repente, o Osmar Terra, o Ministério, resolve de uma maneira atabalhoada criar critérios sem discussão com o conjunto do mundo da cultura do Brasil. O consultor da área de cultura da Câmara, Renato Gilioli, diz que a maioria dos projetos não será afetada pela nova lei porque tem valor menor do que R$1 milhão. Segundo ele, menos de 1% dos projetos ultrapassa este valor. Só que os maiores são justamente os que têm maior dificuldade de conseguir investimentos de fora de uma lei de incentivos. No entanto, tem uma outra parcela de projetos que essa sim será afetada pela instituição normativa, como, por exemplo, óperas, concertos, corpos de baile, feiras literárias, exposições de artes visuais. São projetos que podem captar R$1 milhão e por essa peculiaridade, são casos que vão até 6 milhões que eles podem captar. Para muitos desses eventos é pouco dinheiro para você conseguir estruturar e organizar esses eventos. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!